Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Daniela, eu sou integrante do projeto Memória do Movimento Negro, baseado no arquivo Edgar Lanhotte. E hoje a gente tem o prazer de dar início ao segundo workshop do Nino Brau, que foi, né, o doador do primeiro arquivo, né, brasileiro de hip-hop, que está baseado aqui no AEL. E hoje esse segundo workshop vai girar em torno do documentário, dirigido pelo Léo Papel. A gente vai ver a versão de 2017, né? E a atividade de hoje, então, será em torno desse documentário e depois a gente vai abrir para a intervenção de vocês. Eu gostaria de agradecer ao suporte da FAPESP, ao suporte da Pórticos, né, que tem possibilitado que esse nosso projeto, né, ganhe força. Então, uma ótima atividade a todas e todos. E eu vou passar a palavra para eles explicarem um pouquinho, né, do contexto do documentário, e aí a gente assiste. Obrigada. Bom, eu quero agradecer aos meus antepassados, né? Sempre agradeço a eles por estar aqui hoje, que lutaram, né? Dani Black. A gente está aqui hoje, aqui, que é importante a gente lembrar quem veio antes da gente, né? E a Sherline aqui presente, minha grande irmã, o Clodoaldo Arruda aí também, um grande historiador e memória máxima aí do hip-hop no estado de São Paulo. E eu agradecer também a presença de todos vocês aqui, que sem vocês nada acontece, né? Só ficar só a gente aqui na mesa, né? Nada acontece sem vocês aqui presentes, que vocês são o meu espelho, né? E esse espelho não pode quebrar nunca e muito menos embaçar. Esse documentário, né? Ele foi feito assim na raça, né? O diretor Léo que vai explicar direitinho que a ideia foi dele, né? Também agradecer a Dani Black, que eu chamo ela de Dani Black por causa do cabelo black, né? Não sei se ela curte esse sobrenome aí. É um documentário um pouco da minha história, né? Que eu vou lá onde eu comecei a curtir Bali Black, até chegar, né, em alguns pontos aí. Tenho a honra de ter pessoas importantes nesse documentário dando seu depoimento, né? Não vou entregar o nome de ninguém aqui agora, vocês vão ver na tela. Infelizmente, uma pessoa que também está no documentário não está mais entre nós, né? Que é o B-Boy Banks. E o Léo vai dar uma fala aí de como que ele teve essa ideia, né? Porque eu nem imaginava eu assim fazer um documentário sobre um pouco da minha história. O livro, sim, estou começando a escrever aos poucos, porque o livro, como a gente lida muito com coisas sentimentais, né? Tipo de saudades, de nostalgia, então eu tenho que estar muito bem concentrado quando eu vou escrever ele, né? Então por isso está demorando um pouco, porque ele não é um livro, um best-seller. Ele é um livro para você ler e guardar e usar para futuras gerações, que é assim que eu penso, né? Que se você não tiver passado, muito menos você vai ter futuro. Obrigada. Olá, boa tarde. Bem, esse doc, eu acho que ele tem uma história assim muito pessoal minha, com as minhas inquietações, com as minhas descobertas também, porque eu começo ali a me desenvolver com atividades artísticas, com o rap, com o hip hop, lá no começo ali de 2000, na virada ali, né? E, enfim, era só o rap, eu só me envolvia em atividades assim, e com esses adventos, com essas experiências de fazer show, e com um grupo que eu tinha lá, né, lá na minha região ali pro lado de Pirituba, a gente começou a desenvolver questões de audiovisual, porque naquela época era muito difícil fazer um videoclipe, né, fazer um vídeo, o acesso era muito difícil, era aquelas mini DVs ainda, era fitinha. Então, quando eu comecei ali, aí desbravando o audiovisual, começou a me criar um interesse para aquilo. E aquilo a gente começou a cobrir eventos de hip hop, de lugares que a gente ia. E com esse material eu comecei a ser chamado bastante para ir cobrir outros eventos, e aí eu comecei a entrar na área audiovisual, principalmente nessa questão de documentar esses eventos, enfim.
E aí acabou virando uma profissão minha, que me deu faculdade, que me abriu outras portas, que me levou para o teatro também, estudei teatro um bom tempo. Então, assim, eu falo muito isso porque é o hip hop que foi desencadeando tudo isso para mim, assim, ele foi me dando essas ferramentas, mesmo eu sabendo que mesmo eu imaginando naquela época que eu nunca ia mexer com isso, né? E aí, com todos esses adventos, chegou um momento, quando eu estava ali na faculdade, de usar meus estudos em cima dessa pesquisa de hip hop, não só cobrir eventos e não só também fazer clipes para o meu grupo e para o grupo dos amigos. E foi aí que eu comecei a ir a fundo mesmo, a usar o audiovisual como material de pesquisa, como ferramenta de pesquisa, né? Então foi aí que eu comecei a conhecer o Nino, comecei na casa do hip hop, e aí foi desenvolvendo esse projeto de documentário. Ele começou como um projeto de TCC, de conclusão de curso, em rádio e TV que eu fiz, né? Me formei, e aí eu fiz, foi um pedacinho, né, Nino? A gente falava só ali da parte dos bailes e tal, e eu sabia que era um projeto que eu ia levar para frente, né? E aí foi em 2012 e até 2017 esse filme foi sofrendo várias transformações, foram entrando mais pessoas e virou um material aberto de pesquisa que cada vez mais ele ganhava mais volume, ganhava mais informação e chegou até esse formato, até esse corte, que é o que vocês vão ver hoje, né? Então vou deixar só essa pequena introdução, essa pequena trajetória. E aí depois a gente bate um papo, troca uma ideia como é que foi mesmo essa produção, como é que foi mesmo, né, esse trabalho assim, junto com o Nino. O Nino foi muito parceiro, até porque a questão dos acervos, do material histórico, ele foi me passando. E vamos se dizer que o Nino do lado foi muito mais fácil, que é um cara que já tinha muita coisa em mãos, assim, né? Então ele foi me passando. O difícil foi catalogar e colocar isso numa narrativa de um filme, que não cabe nem 1% direito do que foi tudo, né, Nino? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem aí, e aí depois a gente bate um papo. Tá bom? Obrigado. Mas é isso aí, é emoção. Quero agradecer ao pessoal que digitalizou, o pessoal que digitalizou a tese da Elaine, né? Que depois de... Tá bom. Explicar para as pessoas, não sei se alguém está aqui, que digitalizou aquela tese, que é importante falar isso. Essa tese ela fez 26 anos agora, 23, e nunca tinha sido digitalizada, entendeu? Então, o acervo veio para aqui, para a EL, e finalmente os bolsistas digitalizou todas as páginas e eu comecei a pulverizar isso daí, né? Já está até lá na Universidade da Virgínia, que é a universidade que trata também de acervos com relação à cultura black e hip hop. E outros locais também, né? Aos poucos. Então, muito obrigado aí à garotada aí que digitalizou o material. A pergunta ela é muito fácil. Vocês gostaram? Ficou todo mundo calado, ninguém gostou, né? O documentário. Bom, então esse documentário é isso aí que vocês viram, né? É simples, feito na raça, né? É emoção, é história, é isso, né? O King Nino Brown, né? O King que senta num trono dourado, né, Sherline? A rainha do hip hop, que manda os seus servidores ir na frente. King Nino Brown vai na frente e mostra o caminho, né? E quando a gente brinca, você está chegando agora, não sabe de nada, é brincadeira isso aí. A gente traz essas pessoas, troca a ideia e mostra para ele qual é o real hip hop, né? Se o Afro Bambaataa me tratou como irmão, por que eu vou destratar minha família hip hop, né? Então as lições que eu tive é disso, respeitar, mas respeito é para quem tem. Esse documentário podia ter muito mais gente, mas algumas pessoas falaram que eu tinha que falar com o assessor dele, ou então com o empresário deles. E às vezes até me dava o telefone, quando eu ligava eu não atendia. Então por isso que faltou muita gente aí, aqueles que falam tamo junto, né, Charlane? E aí eu deixei de canto, né? Deixei mais as pessoas que estavam junto mesmo comigo. Por isso que elas participaram aí. O Taíde fez questão de participar e falou, ai de mim se não chamasse ele para participar do DOC. Então, estou muito feliz aí. Pelo menos, se eu partir dessa para melhor, tá aí o telão para as pessoas, né? Assistir aí um pouco da obra, que isso aí não pode morrer, né? Porque hoje tem um acervo aqui da AEL, que não é meu, é de todos nós, né? Que se fica isso em casa, com certeza iria se perder, né? Então, acho que através
da Jaqueline, da Dani Black, do professor Mário. Está muito bem guardado aqui, que eu tive que preparar, né, o meu banzo, né? Eu falava para a Dani, deixa eu me preparar primeiro, que são 40 anos, né, que esse material está comigo. E tudo que passou aqui está aí. Tem muitos, né, vídeos, todas as imagens que apareceram aqui também, fotos, tem bastante coisa. Então a gente vai trocar uma ideia agora, vamos conversar, tá? Porque aqui é assim, é uma família, né? Eu assisti um filme rapidamente, que se chama-se Reunião de Família. E esse filme diz o seguinte: estão lá, todo mundo dançando, tirando uma onda, numa boa, e aí chega o grande momento. Vem todo mundo para cá, reunião de família. Você está vendo aquele casal ali? Né? Aquele casal ali naquele barraquinho, são eles os responsáveis por a gente estar aqui hoje. Então, por isso, nunca esqueça das suas origens. Leia, estude, né, Charlene, e atualize-se. Mas nunca esqueça das suas origens. Eu aprendi isso no livro chamado Negras Raízes, a história de Kunta Kinte, né, através do Alex Haley, que demorou 10 anos para escrever esse livro. Foi até lá, viajar, e trouxe todas as histórias. E em 79 a gente vai para um baile, e o Luizão fala assim: assista a minissérie e leia o livro. Então o livro Negras Raízes, né, Black Roots, é um livro que é a minha bíblia da cultura negra. Então por isso que eu passo isso adiante, né? E outra, se você quiser informação, preciso tal livro, eu não sei o nome, sei lá, não tem problema, pode chegar aqui no King aqui que a gente resolve. Aqui o King é só uma nomenclatura para a gente chegar no sistema e bater de frente, que a gente não está atrás de bombetas, né? Que às vezes fala, dá umas bombetas para esses meninos aí, veja bem como é que está São Paulo. Ali, né, o mês do hip hop, a gente tem uma semana, agora a gente tem um mês, né? E vamos conseguir, né, Charlie, colocar o hip hop como imaterial, né? Patrimônio da humanidade, sim. Mas tudo isso é o quê? É com estudo, com respeito. A gente não estamos lá para pedir bombeta emprestada, né? Nem agasalho. Estamos lá porque a gente tem uma cultura de rua, que já tem aí mais de 30 anos em São Paulo. Isso é só um trocadilho para a gente conversar legal. E tire suas dúvidas, né? Acho que é legal. Falou, diretor? Eu estou com o microfone aqui, se alguém fazer uma questão. Faz pergunta fácil. Não, é assim, eu não conhecia, só de nome eu conhecia o documentário, mas não tinha assistido. E eu queria, na verdade, perguntar para o Léo. Léo, a gente sabe que até no nosso meio, né, a gente tem dentro do hip hop, dentro do movimento, aqueles que são mais pop e aqueles que não são tão pop. E o critério para ser pop nem sempre é dos melhores. Se é que você está me entendendo. Bom, você é do meio, você está ligado. E aí eu queria saber como é que foi para você. Primeiro, como você teve a ideia, e depois como é que foi para você querer retratar um cara que, infelizmente, tinha tudo para ser o mais pop de todos e não é. Né? Então, acho que você está... te agradecer e parabenizar por você reparar esse erro histórico imperdoável que a própria cultura cometeu com o Nino e saber de onde você tirou essa ideia e como foi no tratamento. Acho que um pouco a pista o Nino já deu, de muita gente que deu uma esnobada e tal. E, infelizmente, eu já esperava que isso tivesse acontecido. Como é que foi para você reparar esse erro, né, lidando com um cara que, embora seja quem não é dos mais pops do nosso meio? Então, acho que foi um pouco dos dois, na verdade. Assim, eu acho que foi curiosidade minha, por conhecer mais um pouco da história, saber onde eu estava pisando também. Porque, como você fala, a questão pop, né, quando eu comecei com o meu grupo lá, o nosso sonho também era ser muito famoso. E, enfim, nada ligado à cultura hip hop de fato, era rap e ganhar dinheiro, era isso. E aí, com os envolvimentos de alguns eventos que eu comecei a mexer com audiovisual, comecei a entender isso, comecei a gravar e aprender edição. Primeiro para fazer o clipe, né, para fazer os nossos clipes, que era muito difícil ter acesso. E aí, quando a gente começa a cobrir alguns eventos, começa a ver aquela questão dos elementos, alguns discursos de alguns militantes ali no meio, envolvidos de algumas quebradas, de alguns espaços que a gente ia. E eu comecei a olhar e falei assim, e eu já estava estudando audiovisual, assim, coisa que o rap foi me levando na luta, assim, né?
E isso também foi gerando trabalho, foi gerando coisas, foi gerando, enfim, fui conseguindo as coisas. Eu falei assim, eu comecei como curiosidade e duas como, não só como retribuição, mas assim, eu acho que eu tenho que fazer algo para os meus, assim, no sentido assim, para a minha cultura, para o meu... Foi aí que eu comecei a encostar lá na casa do hip hop, me indicaram o Nino, né? Eu fazia uns projetos com umas professoras da USP, que a gente também não teve mais contato. E conheci o Nino, também conheci a Shariline assim. E aí fui vendo que, até para minha pesquisa, era muito difícil ter acesso a alguns livros específicos, algum material específico. Eu só fui achar lá na casa do hip hop. E aí eu encontrei o Nino lá na biblioteca, que ele cuidava do espaço. Ele falou, você tem que ler esse livro, você tem que ler esse aqui. Eu saí com uns 10, assim, de uma vez, assim, né? Aí minha pesquisa, que eu comecei a usar lá, começou a crescer muito. Comecei a ter uma bibliografia sobre isso, sobre cultura hip hop, sobre, né, a questão do rap também um pouco lá nos Estados Unidos. E aí eu tive a ideia de começar a fazer... Eu fiz uma iniciação científica sobre o audiovisual no hip hop. Eu comecei a estudar formatos tanto de programa, televisão, filmes, programas de TV, que tinha lá o Yoda MTV, mas muitos outros que abordavam essa temática, né? Então foi uma forma de eu dar uma analisada em geral, como mostravam esse conteúdo, quem produzia esse conteúdo. Geralmente não era a galera ligada ao hip hop, era só porque era um tema em ascensão, ou era um tema que ali era um pouco diferenciado. E aí eu falei assim, pô, lá nos Estados Unidos já havia alguma galera, assim, algumas organizações já de hip hop fazendo algumas coisas, mas aqui eu não achava. Aí eu falei, pô, vou fazer isso nesses dois sentidos, assim. E aí eu comecei a descobrir coisas que mudou totalmente minha trajetória ligada ao hip hop. Hoje eu faço rap e tal ainda, mas assim, minha questão é mais nesse sentido de audiovisual mesmo, de produção e abrir para outros, assim, fazer parcerias, enfim, não é uma coisa só minha, só. E a questão do pop, quando fala pop, é muito interessante, porque o pop está muito ligado na nomenclatura da mídia, né? O pop midiático, né? Agora, em questão de popularidade, ele sempre foi, né? Você vê, desde então que eu comecei a acompanhar ele, você vê as pessoas se emocionando sempre que vê ele, abraçando. Não sei, nossa, do hip hop vinha o pessoal lá, né? Vinha o pessoal de Recife, Salvador, vinha, e era tudo, pô, Nino, e aí, tal, eu tô com seu fanzine, sabe? Os caras guardavam de 1000 anos. Eu falei, caramba, mano, acho que eu tô no caminho certo. E bota caminho certo nisso, né? E Kaline também foi a mesma coisa também, a gente produziu uns clipes juntos também, né? Eu precisava, faltava material audiovisual. Então, acho que para mim foi uma contribuição e também uma inquietação, que ela não acaba. Até hoje eu estou envolvido em projetos ligados, assim, a minha linha de audiovisual que eu venho trabalhando, eu me profissionalizei de fato em cinema, audiovisual, e minha linha de trabalho é a cultura hip hop, é o rap. É lógico que a gente acaba abordando outras coisas, mas que está ali, né? Mas acho que em parte é isso, eu acho que eu respondi, né? Mas, alguém quer falar, Nino? Ninguém vai fazer pergunta, não? Não, vou achar. Eu tenho, aqui eu não queria saber se a plateia se animava, se eu monopolizar o microfone. Mas, acho que... Parabéns, Nino, pelo documentário, realmente muito importante, né? A sequência de imagens e as falas também gostei muito. E eu queria te perguntar duas coisas. Eu queria saber qual que foi a importância, a sua relação com o Derek Pardue, que você cita nesse processo de mediação com as cartas. O Derek, para quem não sabe, é professor hoje da Universidade de Aarhus, né, na Dinamarca. Ele tem um livro importante sobre hip hop no Brasil, mas que infelizmente ainda não foi traduzido, mas será, muito em breve. E aí eu vi que você citou ele, né, quando você mostrou a carta que você mandou para a Zulu Nation, tal. Eu queria saber sobre essa relação, como se deu. E também, em um determinado momento, você fala que é muito fácil falar do hip hop e difícil é viver o hip hop. Né? Queria que você definisse isso, assim, o que seria esse viver do hip hop. Obrigada, Nino. Nada, eu que agradeço aí.
O Derek, eu conheci ele em 94, 95, né? Porque lá em São Bernardo a gente tinha fundado a Posse Raúça, né? Baseado no NWE, Posse, para fazer os trabalhos de palestra nas escolas, né? E Raúça, é importante falar o que é os Raúças, né? Que se deu a revolta dos malês, mas essa revolta não aconteceu, né? Os caras foram traídos e foram todos fuzilados, né? E etc. Então a gente escolheu Raúça por ter essa ligação com a Nigéria, né? A gente escolheu o nome para a gente, fizemos umas camisetas e ele veio para cá para conhecer o hip hop aqui no Brasil e também a questão da cultura negra. E a gente se reuniu lá no Sindicato dos Metalúrgicos. E uma reunião, né, com as pessoas do MNU, a Domaí, Ilma, o Batistão também, e fomos apresentados a ele, né? E ele começou a frequentar as nossas reuniões, mediante essa conexão, né, com alguém que chegar para sentar para assistir nossas reuniões, tinha que saber quem era essa pessoa, inclusive a Elaine, né, a própria Elaine, quando quis também pesquisar. E aí, conversando com ele, né, e passando as informações, e quando eu comecei a comprar a revista The Social, né, a Fonte, eu pedia para ele traduzir, né, e através das traduções que ele fez, eu criei um cronograma, né, e eu conseguia entender a cultura hip hop lá fora, né, para saber como que ela surgiu. É porque eu não falo inglês, né, eu apenas falo com as pessoas através de fotos, de imagens. Então eu mando foto, ele vê a foto, pô, achei legal, vou mandar uma minha também, mas agora está fácil, tem um tradutor Google, né, então dá para conversar até em japonês e chinês. Mas ele foi o primeiro nesse ele processo? Foi uma pessoa muito importante nessa conexão, né. Tanto é que os livros que ele trazia, ele não... Eu queria comprar ele... Não, imagina. Né, alguns livros que estão aí, Rap Attack, que é super importante esses livros. Tenho também o livro da Woodstyle, né, que eu acho que tem também sai um livro do Beat Street. Né, esses nomes que a gente fala de inglês, não tem inglês. Quando se trata de cultura que é a diáspora do nosso povo africano, né? Diáspora africana, então é família nossa. Então não tem nada a ver. Você curte música americana, nós também somos americanos, não é isso? Estamos na América Latina. Então essa coisa de impor, né? De ter passaporte, de ter visto, isso aí eu acho um absurdo. A gente não poder viajar para outro lugar, conhecer outras famílias que foram no navio para lá e vão um pouco para cá. Isso é só uma simbologia que eu estou dando aqui, tá? Que para mim não tem essa de fronteiras. Desde quando tiver uma pessoa que ela está ali sendo oprimida, né, e tudo mais, é nosso irmão e nossa irmã também, segundo o Solano Trindade, né? Então, o contato com o Derek foi super importante, né? Inclusive, ele acabou casando com uma brasileira lá de São Bernardo do Campo, né? Falo brasileiro porque casou com uma brasileira, certo? Se fosse americano, eu ia falar, casou com americano, por isso que eu estou falando isso. E aí a nossa amizade dura aí há mais de 20 anos, né? E devo muito a ele, me ajudou muito, né? E era um cara que não falava tamo junto, viu? Era uma pessoa muito distante, que ele morava lá, eu morava aqui, né? Então, alguns que estavam junto comigo só estavam junto, infelizmente, quando tinha projetos, né? Muita gente passa por isso aí. O tamo junto é quando tem projetos que podem envolver as pessoas, né? Mas tudo bem. Como a gente tem um equilíbrio, a gente tira de letra isso daí. Beleza. E lá na frente a gente sabe a lei do retorno, né? Como que ela vem. Então, o Derek é super importante. Ele lançou um livro chamado Brazilian Hip Hop, né? Precisa ser traduzido, sim. Ele falou para mim que... Mas isso aí foi em 1900. Eu falei, importante, porque é a história, né? Quando você fala uma biografia, que você traz um filme, você vai começar onde? Lá de trás. Então é super importante ele traduzir esse livro, porque esse livro é muito considerado lá fora. A nossa história é muito considerada lá fora. E aqui a gente mesmo não é considerado. Mas tudo bem, né? Não estou pedindo para ninguém acender holofote para mim, que os meus holofotes são vocês, né? Que legal, eu sou bem poético, né? Então o Derek é assim, muito importante para mim. E a questão do hip hop, né? O hip hop para mim é igual um filho ou uma filha. Ele nasce, você tem que cuidar dele, né? Porque se você fala que é pai, né? E não cuida da sua geração, por que você quer fazer parte da cultura hip hop, sendo que você larga a sua geração, certo? Então você tem, desculpa falar aqui, filho com fulano, etc. Fulano é meio pejorativo. Mas você tem uma pessoa que tem filho com 5 mulheres diferentes, não consegue cuidar nem dele, como é que vai cuidar de 5 filhos com mulheres diferentes?
Entende o que eu quero dizer? Então, para você dar uma oficina de hip hop, eu passei por isso, de pessoas chegar em mim, eu quero esse cara preso, e não sei o que, calma, irmão, vamos conversar, não é assim. A gente vai se destruir, certo? Vamos arrumar, lavar roupa suja, se lava em casa, né? Que assim, o que eu falo aqui, eu não vou falar na televisão. Eu vou usar uma outra parada, porque os caras querem falar o quê? Cutucar você para você poder, né, falar mal do irmão ou da irmã. E não é isso, que é a mídia que é isso. Aqui está tudo legal, mas se acontecer alguma briga aqui entre nós, o que vai para o Ibope? A briga. E o que foi de bom não aconteceu. Se você soltar 100 pombos e alguém matar um pombo, vai falar de quem? Do pombo que morreu. E o que ficou vivo, ninguém vai falar nada. Entendeu? Então isso para mim é a cultura hip hop. Você cuidar da cultura. E, zelar por ela. É isso que eu faço a vida inteira desse tempo que eu estou para cá. E eu tenho apenas 60 anos, eu sou novo ainda, né? Então, só falar a minha idade para o pessoal achar que 60 anos é um cara velho. Muito pelo contrário, né? Sou um cara super jovem, já tenho um neto de 3 anos, né, Charlane? Uma filha de 40, outra de 37, né? Então, eu sou um cara jovem, eu estou aí. Quando eu falo da depressão, que eu sei que é uma coisa séria, a depressão, ela não teve lugar na minha vida. Eu deprimi ela. Por que eu falo isso? Para as pessoas que têm esse problema, para que ela também consiga fazer isso, né? Às vezes fala, você acha que depressão é fácil? Eu sei que não é fácil. Você perdeu uma mãe. Perdi minha mãe também há 30 anos atrás. Eu queria que ela estivesse aqui. Mas é o ciclo da vida. Fazer o quê? Todo mundo vai morrer. Ninguém vai ficar para semente. Então é necessário primeiro entender o ciclo do hip hop. Para que ele surgiu? Para que serve? Para que serve a festa? Para trazer o jovem, para explicar. Não é isso? Quem assistiu o Ghetto Brother lá, o Robles Kings, que teve o acordo de paz, né? Que teve a Zulu para organizar a garotada, que o cara lá, o pessoal era sangue no olho, as gangues. Ainda bem que aqui ninguém precisou matar ninguém para fazer hip hop, né? Então, quando eu falo dessa questão de ser do hip hop, qualquer um quer ser, né? E cuidar é igual um filho. Tem que cuidar, saber cuidar, certo? Ô Nino, e como você chegou para você que aqueles bailes, o break, tudo aquilo fazia parte de um movimento mais amplo, do movimento cultural mais amplo chamado hip hop? Quando que isso aconteceu? Importante a pergunta, porque o Clodoaldo sabe também, chorar que quando o rap chega no Brasil era funk falado, né? Por causa da batida, funk falado, legal, não tinha essa, né? E qualquer coisinha que você fizesse, um robô enferrujado já era break, já eu fazia essas paradas aí. Daí eu fui vendo, falei, caramba, né? É outra coisa. Hip hop é a cultura que tem os elementos. E eu comecei a perceber isso quando eu mandei uma carta para Zulu. Algumas pessoas sabiam do conceito, do que hip hop não é dança, não é roupa, né? Que hip hop são os elementos, né? Que foi fundado lá no Bronx. E através do dogma, porque assim, na Zulu Nation você tem as crenças, né? As bênçãos, os deveres, a Constituição. E tem 3 livros para você ler, se informar, né? Então, através disso foi que eu fui entender que a cultura hip hop não é só os elementos, vai muito além disso, né? Por isso que quando surge essa coisa do conhecimento, que algumas pessoas acham ruim, do 5º elemento, que é uma treta danada, justamente para não se perder. Porque quando você pega o rap, que mata, e não sei o quê, né? E a mulher, e só quer, não fala da mulher professora, né? E tudo. Então vem a questão desse conhecimento, né? O rap não é só o hip hop. O hip hop são os elementos juntos. Então, eu comecei a ter esse conceito do que é a cultura hip hop através dos livros, né? Das traduções, né? E também que a Zulu foi fundada através dos guerreiros Zulus, né? Contra os ingleses, das lutas, simbolizando até Zumbi dos Palmares, né? Que quando eu fiz um folder em inglês, eu peguei um texto dos 3 anos de Zumbi, colei, eu sou o rei das colagens, não sou igual ele aqui que faz as separadas, mas quando eu fiz os fanzines, fiz umas colagens e mandei para os Panteras Negras, sabe? É mais fácil receber cartas dos Panteras Negras do que algumas organizações negras do Brasil, com exceção do Guilherme 10, que me entendeu muito bem. Mas assim, normal. O importante é fazer a minha luta, né? Inclusive foi solto hoje não, um tempo atrás, um cara chamado Sandiata Akoli, que inclusive tem um cartão postal dele, e o brother aí estava dando a vascular de viu, né? Jornal dos Panteras Negras, né? E aí o hip hop para mim ele é o resgate. Ainda bem que ele surgiu, né? Porque eu pude fazer alguma dança, eu não sei se eu danço tão legal, mas eu tento, né? Fazer alguns passos e imitar James Brown, que lógico, adoro, né? Fazer isso daí. Me sinto inspirado. Essa é a minha alma flutua, ela não dança. Quem dança é o sapato, não sou eu, né?
Então, foi através desses livros, de estar se informando, de conversar com o Bambata, de conhecer o DJ Kool Herc, né? De ter um evento chamado Do Louco, e que fui vendo que realmente a cultura hip hop, ela é o cinema é a 7ª maravilha do mundo. Então o hip hop é então o hip hop é a 7ª arte do mundo. 8ª. Muito obrigado por dividir com nós aí o documentário. Eu estava até falando com você que a sensação é a mesma de olhar para o arquivo do Nino, que é muita coisa mesmo, assim, para ter que lidar em tão pouco tempo. E a minha pergunta vai mais para esse lado, assim, porque estudando hip hop, assim, ele é muito mais do que os 4 elementos, né, que a gente estava falando. Para mim, ele é muito um veículo, assim, que carrega toda a carga afrodiaspórica para frente, assim. E a minha pergunta era justamente isso no assunto que você já tocou aí, que, assim, eu vi as cartas que estavam aí nas imagens, eu estava lendo lá, assim, de boca aberta, babando, falando, mano, como que é possível isso? E eu queria muito saber como é que as coisas escalaram, assim, porque a troca de correspondência com a África Bambata, que já parecia algo, assim, surreal para mim, escala muito mais quando eu vejo você aí no fim da década de 90, trocando correspondência com os Black Panthers lá e, tipo, como isso aconteceu, assim, sabe? Como as coisas escalaram? Então, há um tempo atrás a gente fazia um manifesto que era o abaixo-assinado para não assassinar o Múmia Abu Jamal no Corredor da Morte. E eu achei um fanzine dos anarcopunk de Santos. E lá tinha ele, né, a história dele, né, e tinha o endereço da prisão. E através desse endereço eu mandei, né, material daqui, e através deles mandavam jornais para mim, e nesses jornais tinha também endereços, né? Foi assim que eu comecei a manter contato com eles. E mandando coisas daqui, jornais do MNU, os fanzines que eu fazia, né, das histórias. Então foi dessa forma que consegui o respeito deles, né? Eles mandaram muita coisa assim, que está tudo aí no acervo aí na EL. E assim, é legal você ter esse contato com pessoas que respeitam a sua história, sabe? Eu tenho um Bambata assim como um grande irmão, né? Ele pode ser um cara famoso, um artista, mas para a gente assim, que somos da família, é um grande irmão que continua o trabalho e que a gente vai dar continuidade também. É dessa forma que eu vejo as pessoas, sabe? Porque muitos que estão hoje nos seus palcos aí e etc, antigamente me chamava de mestre. Eu não sei se ele me chama de mestre agora, ou só faz assim para mim, ou beija a minha mão, né? Tinha dessas paradas aí, né? E hoje não sei, né, Léo? Também, né? Vai que eu vou cumprimentar, o cara me deixa no vácuo, né? Então melhor ficar na minha, né? Porque assim, a gente tem que saber que o palco, o melhor palco que a gente tem, é legal aquele palco que acende aquela luz, mas o melhor palco que a gente tem é a nossa família, é os nossos amigos verdadeiros, as nossas amigas, nossa professora que nos ensinou, né? Eu até esqueci de falar da minha mãe, porque ela me guardou durante 9 meses na barriga para poder eu nascer, nascer com saúde, né? Agradecer a ela, que infelizmente ela já faleceu com 57 anos. Porque se eu não toco esse lado da família, para que serve o hip hop para mim, se eu falo de família? Então eu vou falar aqui que eu mantenho contato com Nova York, que as pessoas até zoavam com a minha cara. A própria USP nem acreditava, né, que eu já viajei para a Europa. Isso é bacana falar isso, mas o melhor é isso. Eu uso a internet, ela não me usa. Uso o Facebook, uso o Instagram, não uso o Twitter porque eu não gosto. Eu estou aqui, estou em tal lugar, uso mais, uso o WhatsApp. Eu gosto de falar Zap por causa da banda Zap, mas você escreveu WhatsApp. Então a gente tem que usar as coisas, não deixar as coisas nos usar, né? E outra, né? Se você não se ama, como é que você vai amar outra pessoa? Se você não tem amor próprio. Eu me amo pra caramba, sabe? Então, para mim poder amar uma outra pessoa, tem que me amar também. Por que eu falo isso? Porque tem tantas jovens aí, né? Que você sabe o que está acontecendo, né? As meninas estão engravidando com 12, 13 anos. E a gente que tem essa coisa de estar dando uma palavra, de cuidar, também compromisso nosso da cultura hip hop, sabe? E como estão as coisas. Vou contar uma história rapidamente aqui de uma menina que estava detida em Guaratinguetá, Itapetininga. É uma história muito, muito emocionante, cara. Eu nem vou ler as cartas dela que eu começo a chorar, né? Que ela estava detida, entendeu?
E aí ele achou o endereço naquela revista da rua, achou o endereço da casa e mandou uma carta, né, que ela queria algo para ler, que ela estava detida porque se envolveu com algumas coisas e tinha uma filha, e a filha dele nasceu no dia 12 de novembro, né, aniversário do hip hop, e contando tudo aquilo. E aí eu escrevi a carta e mandei um envelope, era carta social, o envelope já tudo certinho para ela mandar de volta, né? E quando ela foi solta, ela chegou na casa do hip hop, né? E ela falou assim: é que essa pessoa sou eu. E veio agradecer para mim. Entendeu? Então é isso. A gente tem que cuidar dos nossos jovens, né? Que estão por aí jogados. Então essa história me emociona muito, cara. Não tem dinheiro que pague isso daí. Entendeu? De poder fazer algo para alguém. Alguém que está preso, detido, e que se emociona quando recebe uma carta, e jamais iria imaginar que eu ia escrever uma carta para ela, porque acho que King Brau é intocável. Esse Brau aqui é diferente, tá? Obrigado pela resposta. Boa tarde. Obrigado mais uma vez, Nino. Boa tarde a todos também. Eu vou nesse sentido também sobre a questão da memória, sobre a questão da valorização da memória, enfim. E aí eu tenho duas perguntas, na verdade, Nino. A primeira é: qual é o papel da memória na salvaguarda, na valorização da cultura do hip hop, né? Porque foi dito aí no documentário como a valorização e o reconhecimento da memória no movimento do hip hop é importante até para a própria construção e até para a própria projeção para as próximas gerações. E a outra pergunta é: dado que nem você falou agora, né, como o hip hop para você é como um filho, né? Qual é o seu medo quanto pai para a cultura hip hop, assim? Primeiro, qual seria o que mesmo? A primeira é... Qual seria o papel da memória? A memória já está aqui na AEL, né? Eu fiz esse papel de deixar aqui na memória da AEL, que vamos digitalizar todo esse material e vamos estar pulverizando por aí. Os jovens que estão aqui, os bolsistas, esse é o papel principal que eu estou deixando, né? E está ajudando também. Então, a gente está mandando isso daí para tudo quanto é lugares. E eu tenho um sonho do ano que vem, ou esse ano, não sei, acho que esse ano não vai dar mais, né? De a gente trazer o Kohunk aqui, né, Sherline? Kohunk e a sua irmã, Cindy Campbell, né? Antes que ele se vá, porque muitos já foram embora, viu? Não tem como trazer mais. Então, para mim, a AEL, né, que tem essa memória, com a Jaque, com a Dani, com o professor Mário, agora tem a Sherline, o Clodaldo aqui presente, né, vai fazer um trabalho maravilhoso, que é o projeto Rappers, né? Posso falar isso aí, que vai sair um livro. Essa é a nossa semente. Então, acho que está legal, está em boas mãos, né? E a questão do hip hop, o meu medo é de a gente perder o hip hop, né? Você sabe, quando você perde seu filho, né? E você não cuida dele, outras pessoas cuidam, né? Aí você sabe do que eu estou falando. Então, meu medo é isso. De apenas só ter o hip hop como um palco para dança e tudo mais, e não ter essas informações aqui que a gente está passando, sabe? De passar adiante as histórias para as pessoas. Que eu não sei como vai estar isso aqui daqui a 10 anos, sabe? Está muito complicado o mundo aí fora, aí, porque eu ando na rua, né? Eu ando de busão, tenho um carro, mas é da família, é só para fazer. Mas eu sou um cara que eu ando, né? O cronista, né, que fala que é cronista da favela, mas ele tem que estar na favela também. Porque eu não quero criar uma parede de vidro. Eu não quero assim a fama, criar uma parede de vidro onde eu não possa mais simbolicamente cumprimentar as pessoas, sabe? Não gosto disso. Nos lugares que eu estive em Portugal, vou contar essa história dessa vez, não vou me emocionar não, porque dessa vez foi forte. Eu estava em Portugal, né? Inclusive o Léo conheceu lá a Ana, e ela me indicou ele. E a menina veio servir a gente na mesa. E essa menina, ela tem a pele bem pigmentada. E ela começou a tremer.
ela estava nervosa. Porque esse encontro era um encontro de diversidade. Tinha pessoas da França, da Alemanha, né, da Itália, e eu lá, humildemente, né, o King Numbral de Diadema, né, para falar de cultura hip hop. Eu levei na mala um DVD que passou num telão, e eu falando um pouco. E na hora do almoço, essa menina começou a tremer na mesa, e eu falei para ela assim: irmã, fica tranquila, estamos juntos. E aí eu vi que ela respirou um pouquinho, né? Por que eu estou falando isso? Porque ela estava servindo pessoas que mal estavam olhando para ela. Então é isso que é ser do hip hop. E quando eu visitei também as comunidades lá em Lisboa, que lá tem uns livros lá que dá isso aqui, ó, as favelas lá, né? Não pode falar comunidade, parece, que é o Moinho do Vento, né? Esqueci o nome do outro que tem lá, que é a maioria lá é africanos de Cabo Verde, né? Só Cabo Verde tem lá, né, Léo? Angolano e Moçambique. Então, essa minha primeira viagem internacional, né, que a gente sai do nosso país e vê pessoas que, assim, tipo, nossa, né, eu achei que tudo só rodava em torno do meu umbigo, né, muito pelo contrário, né, eu aprendi muito. E tudo isso graças à cultura hip hop. E você vê, eu viajei, fui e voltei, sou a mesma pessoa, mano, né? Então é isso. E outra vez, né, ninguém quer fazer pergunta, a professora Márcia Leão foi na casa do hip hop, eu não estava. Aí eu falei assim: não tem problema, eu vou na sua casa. Já que ela veio na minha, eu não estava, eu fui na casa dela. Qual o problema para falar de hip hop? Pode perguntar. Nino, boa tarde, Léo. Eu queria fazer uma pergunta, duas na verdade. A primeira é uma pergunta sobre... A gente fala muito que historiadoras, né, trabalham com processo de seleção, então a gente acaba escolhendo o que a gente vai dar ênfase. Acho que na mídia tem muito isso também. Eu queria que o Léo falasse primeiro um pouco sobre o que ele deixou para trás, né? Porque eu acho que essa é uma parte importante. Se você ficou satisfeito com o resultado final, se você acha que ficou muita coisa para trás, olhando agora, quão difícil é fazer essa seleção também dentro de um trabalho de mediologia, de uma formação de mídia. E aí a segunda pergunta é que a gente falou muito sobre memória e etc, né? Eu estava aqui na última apresentação também e falei que eu sou de Diadema, frequentava bastante a casa do hip hop lá, e faz um tempo que eu não volto para lá. Eventualmente minha família se mudou para... Faz muito tempo que eu volto para lá, e aí hoje, como ela está hoje e com que olhos vocês veem a casa do hip hop de Diadema hoje, né? Porque eu acho que o hip hop ele sempre foi para mim também bem esperançoso, assim, né? Uma cultura da esperança. E aí, porque parece um pouco fatalista que ela está indo para um caminho que talvez a gente não queria que ela fosse, mas se é possível olhar para ela hoje com uma possibilidade de reconstrução, né? Se tem como retomar ela, se tem algum plano, ou se é isso. É isso, obrigado. Em relação às escolhas, lá, aos recortes que a gente... Porque filme é fogo, né? Tipo, não foi um projeto recolhido por editais, não foi um projeto financiado, então ele não tinha ali uma regra básica de formato. Precisa ser desse jeito, precisa ter esse tempo. Então tinha essa liberdade. Eu já curti, eu já vinha fazendo muito desse jeito, fui aprendendo muito desse jeito. Eu fui aprender técnicas, estudos de audiovisual depois, né, que a gente começa a estudar mesmo. Mas foi tudo na gambiarra. E eu acho que minha escolha, meu ponto de vista foi um pouco na trajetória de vida dele. Se a gente for pensar em conteúdo que tem que mostrar, você vai ficar louco, você não acaba, vai ter que virar um seriado de várias temporadas e olhe lá. Então, eu foquei mais nessa passagem, que é o que a gente conversou muito, essa passagem que é muito importante, eu acho que precisava falar disso. E o Nino, ele é a história viva disso, que é a passagem do soul funk, para o hip hop, né? E engraçado que quando eu estava estudando, eu estava estudando essas histórias com o Nino, estava gravando alguns depoimentos, algumas coisas foram caindo para mim também, assim, eu fui descobrindo várias coisas muito legais. Inclusive eu falei assim, nossa, realmente, grande parte da geração do hip hop são filhos dos bailes black, né? Muitos casais se conhecerem em bailes blacks e se vem o hip hop. Eu falei, puta, que história bonita, olha que legal, não é? Só mudou o estilo, o jeito e a forma de se refazer em cima daquele conteúdo que já existia.
Então, o que a gente falou um pouco da questão da cultura hip hop, o importante dela, quando ela vai mais além, eu acho que é isso também, o meu filme, a empolgação de fazer, de juntar com o Nino, de juntar aliados para poder fazer, né? Tirando do bolso mesmo, fazendo do jeito que dava. Só eu, né, para fazer um filme, você vê hoje, até um documentário mesmo, vai uma equipe, precisa de produção, precisa de uma galera trampando junto. Então, sozinho era muito difícil. Então, fica um pouco a desejar, porque você tem que cuidar de tudo, né? Isso mais no sentido técnico. E aí, mas isso é o hip hop também. O hip hop é uma cultura emergente, né? Ela vem ali pá na frente. Você não tem que estudar, você não tem que fazer um teste, não, você vai e faz, né? E isso eu gostei muito, por isso que eu quebrei alguns paradigmas para entrar até mesmo no audiovisual. Porque você chega no hip hop, ninguém quer te testar, ninguém quer, vai lá estudar primeiro, não, quer dançar, dança, quer grafitar, dança, qual que é a sua parada, né? E a sagacidade do Bambata foi ver isso que já existia na rua e converter isso para uma arte de fato. Falou, vamos falar que é arte isso aqui. Não é só um grafite de gangue, não é só uma dança de batalha ali para os caras depois saírem na faca, por exemplo, né? E aí ele traz essa importância da cultura. Então, assim, tudo que o hip hop fala, tudo que você vê as transformações acontecendo, é dessa questão emergente. E a minha história no audiovisual, nas escolhas de edição, para aprender a editar, para fazer o filme do Nino, foi bem isso, assim, foi bem nas parcerias, nos contatos. A gente estava falando aqui, daqui a pouco a gente conseguia um outro entrevistado ali, né, Nino? Eu ia falando com o Nino, com quem a gente pode falar, o que a gente pode fazer. São poucos diretores que chegam eles têm o costume de falar o personagem, né? Não é o personagem, é a pessoa mesmo, né? Quando você vai falar da pessoa e tal, geralmente tem esse distanciamento. Ó, a gente vai te fazer uma entrevista assim, a gente pegou alguns entrevistados aqui, a gente vai lá. Não, o Nino foi quase com produtor também nessa história, né? Então, eu gosto disso. Então, ele saiu um pouco dos formatos de trabalho, das formas de fazer, né? E até hoje eu aplico um pouco isso, né? Em alguns momentos, em alguns projetos editais, você precisa se organizar, você precisa apresentar a proposta antes e tal. Aí sim eu vou aplicar um pouco o que eu aprendi nas outras questões. Mas o conteúdo em geral, quando a gente fala disso, até porque, até mesmo na educação, né, a gente vê quando o bicho está pegando nas quebradas, até os professores não estão conseguindo ter um diálogo né, direto, eles chamam quem? Chama o pessoal do hip hop, chama a galera ali para fazer essa base, né? E aí, quando a gente fala do quinto elemento, é isso. No meio de toda essa história, não, a gente vai sentar agora, trocar umas ideias, pá, o que foi e tal. E a outra é em relação à casa do hip hop. Eu vou passar isso pro Nino, que acho que ele tem mais propriedade para falar. Mas no filme você vê que tem até umas alfinetadas, né, em relação a isso. Então isso também condiz do tempo que foi gravado, porque isso também muda, né? E naquela fase, naquele momento da entrevista do Taíde, que ele também fala bastante disso, estava passando por um momento bem difícil lá. Aí parece que o Nino até me comentou agora comigo, estão retomando, né? Mas o Nino vai falar isso melhor. Fala aí. Então, a Casa de Diadema, que tem uma referência com o projeto Rappers do Guelé 10, né, Sharon? E o projeto Rappers tinha reuniões com as pessoas, do qual saiu a revista Pode Crer, a primeira revista ligada a hip hop no Brasil. A casa é o seguinte, quando eu fui contratado como historiador, historicidade, isso não existia. Assim, essa questão de você ser contratado na lei e tudo mais, como um cara que vai falar de hip hop vai receber para isso. Isso no Brasil, pessoas tinham a carteira registrada como grafiteiro, né? como MC, né? Rapper. E eu contratado como historiador, devido à bagagem que eu já tinha, né? De chegar lá, montar um projeto e ficar durante 10 anos na casa. Nos 3 primeiros meses eu não recebi pagamento, eu ia de bicicleta, né? Porque eu tinha que cuidar do filho, que era o hip hop, entendeu? Para mim não interessava. Depois que eu recebi o pagamento, comecei a colocar as contas em ordem. Essa é a pegada, mano. Se você está na cultura hip hop, acho que é uma bacia de dinheiro, né, Charles? Isso aqui é só sugar. Você planta, na hora que você não adubar a terra, já era, mano. Então, até um pessoal aqui, e aí, de São Bernardo para Diadema, de bicicleta, é 2 palitos. Eu andava muito a pé no Nordeste, por que eu não vou andar esse tantinho de bicicleta? Os caras, nossa, você foi de bicicleta, mas isso é água com açúcar para mim, cara, para atender o pessoal que vem de longe, né? Que eu estava pouco ligando para a administração, né?
Porque eu não fui lá para ser contratado como um cara que iria sentar no colo do secretário e do prefeito. Mas pelo contrário, mano. Fui contratado por um trabalho sério. E como se trata de cultura negra ou cultura afro, ou afro-universal ou mundial, é muito sério isso daí, que a gente mexe com vidas, certo? Com lutas dos nossos ancestrais, né? E hip hop totalmente que faz todo esse resgate. Então, se eu estou na minha casa, estou sem fazer nada, não estou recebendo pagamento, tem gente para me atender, eu estou indo aí. Isso foi quando eu fiz a diferença. Isso de cativar as pessoas, né? De atender. Não dá para você vir aqui, vou na sua casa, qual o problema, né? É o que eu falo. O King é apenas um nome que eu fui assim, construindo. Nino da minha mãe, Brown de James Brown, com Tony Tornado, e King por causa da Zulu Nation, quando eu fui batizado como um King, rei, porque na Zulu Nation, na África do Sul, somos reis e rainhas, né? Não somos filhos de escravizado, coisa nenhuma, tá? Nós somos dizimados, tirados, vendidos, né? Quem quiser assistir o filme 10 anos, 12 anos de escravidão, assista, mas se prepare, né? É muito forte. Então, a casa, fiquei esses 10 anos na casa contratado, né? Que a gente fundou uma organização chamada Zulu Nation ONG, e tudo era prestado conta que cada cheque você tem que tirar xerox, né? E não volta nem um centavo, nem fica nem um centavo. Se não estiver batendo ali, a pressão de conta está errada. E quando se fala de se organizar mês do hip hop, se você não prestar conta direito daquilo que você pega, que é dinheiro público, né? Dinheiro de impostos. Então, por isso que tem que estar muito bem organizado. Então, foram 10 anos, né? Sem fundo de garantia. Eu tenho que falar isso porque é importante. Eu não estou aqui de mimimi, não. Sem fundo de garantia, sem férias e sem 13º. Mas fiz a minha parte. Eu soube trabalhar com o poder público, né? Recebi o salário, mas eu pagava o meu INSS. Ou seja, eu era um contribuinte, né? Não ia lá apenas só para dar a oficina. Então, eu fazia a diferença. De ser o presidente da ONG, de prestar conta, eu ia além do elemento, conhecimento. Ia para a INSS, ficava lá 3 horas, 5 horas para poder pegar a CND. Hoje é pela internet, está mais fácil, né? E de mandar cartas, que vai ter evento, que não existia internet na época. Se existisse, não chegou até a gente, né? Era muito escasso. Mas isso para mim era o hip hop, né? Daí a família falar, pô, você, né, vai para a reunião, fica até... Mas eu tinha que resolver isso aí. Por quê? Às vezes eu falava assim para o grande griot lá, você acha que é legal a gente continuar? Falou, sim, Nino, porque tem gente que precisa da gente. Mesmo, então vamos que vamos. Mas por 2 vezes eu entreguei minha chave e não quiseram pegar. Ó, eu não vim aqui para apenas pegar um salário, como algumas pessoas faziam isso, e não dar a minha oficina. Então, eu não podia ser responsável por essas pessoas. Então, eu ia lá entregar a chave. Não, Nino. Então, aquela coisa, como eu sou o equilíbrio de apaziguar até algumas tretas que iriam acontecer e de chegar e falar assim, calma, deixa acabar a festa e depois a gente resolve. O que vai pensar nossas visitas que estão aqui, que vieram de tão longe? Essa casa é uma casa de bagunça, jamais é casa de família, né? Então, eu sempre tive esse papel de estar cuidando, né? Então, a casa hoje, depois de 10 anos, entrou uma outra sigla e se dando a tua história. Quer trabalhar? Entra na fila. E aí eu digo o seguinte, eu não vim aqui para tirar emprego de ninguém, né? Tá aqui a minha chave. E saí simplesmente. Peguei as minhas coisas que eu tinha, né? E ficou algo lá. E essa organização que ficou lá, né? Quando o Taíde fala da casa que estava abandonada, foi dessa época. Então agora foi retomado, né? O Nelson, que está na casa junto com o filho dele, que está, né, tentando organizar. Porque quando uma coisa que era legal, que era bom, para você levantar, é bem complicado, né? Porque agora você tem casa de hip hop em muitos lugares. Antes tinha só aquela. Mas está resistindo. O nome Casa de Hip Hop está lá, está resistindo. Eu não vou falar para você como que está a casa, que eu não estou mais lá, né? A partir do momento que não se respeitou um pouco da minha história, né? Que a gente ceder material para o aniversário da casa, usa num telão, mas não nos convida, então eles não querem eu lá. E eu não quero nada forçado, entendeu? Tipo, tem que ser respeitado e não tolerado, né? Mas eu respeito lá as pessoas que estão lá, que façam um ótimo trabalho. Só que quando acontecer alguma coisa na casa, como faziam, para eu ir lá intervir, eu não posso fazer isso. Eu não faço parte do quadro de trabalho. Quando eu estava assim, né? Se a casa se perder
e tudo mais, eu não posso ser o responsável por aquilo que eu não estou mais cuidando, né? Eu vou cuidar da AEL agora, que acolheu a gente, correto? Isso sim, né? Que é a minha família agora. Eu saí de São Bernardo para vir para cá, para a gente construir uma família, não é apenas um acervo, recorte de jornais, de revista, de 40 anos atrás, flyers, cartazes de União dos Palmares, que o cara arrancava da parede e ainda tem a tinta e mandava para mim pelo correio, né? Então nós temos aqui vamos supor, nós temos aqui um álbum de família, história de pessoas que deram suas vidas, né? Inclusive dos Panteras Negras. Não é apenas um recortezinho de jornal que você pega, olha que da hora, né? Então eu quero colocar isso para as pessoas. Então a casa ela existe, está lá ainda. Eu espero que realmente ela fique anos e anos. Mas eu não estou mais na casa. Agora eu estou na AEL com muito orgulho aqui na Unicamp. Essa é a pegada. Sempre é emocionante ouvir, Nino. Fico muito contente. Eu acho que esse projeto ele proporciona muitos encontros, né? Não só dos acervos, mas também das pessoas. É emocionante, né, ouvir o Nicolas, que é nosso aluno, que vivenciou um pouco da casa do hip hop, que conhece o lugar onde está a casa. Para nós, como professores, né, é emocionante ver isso. E eu acho que o encontro dos acervos também, né? Eu estava trabalhando com o Vitor Hugo hoje de manhã para a gente preparar a oficina do dia 8 de junho. E a gente juntou os acervos, né? O acervo Guelé 10, a gente vai usar as capas das revistas, pode crer que estão no acervo Guelé 10, junto com o material do seu acervo, né? O encontro de acervos e de pessoas. E nesse sentido, eu acho que tem uma coisa muito especial, né? Que a gente foi ver hoje o encontro do Nino Brown com o Chico Piauí, que é uma figura histórica do MNU de Brasília. Ele entrou no MNU, na verdade, no Rio de Janeiro, em 1979. A gente teve uma conversa, um encontro muito feliz no AEL hoje, né? O acervo dele vai vir aqui para a Unicamp também, então a gente vai conseguir contar um pouco a história do MNU, da trajetória dele no Centro-Oeste, que a gente não tem muito essa visão, né, a partir do Centro-Oeste. Então, acho que os vários acervos eles vão conversando e as pessoas vão se encontrando. E é por isso também que eu quero agora passar a palavra para o Chico Piauí, que está apresentado aqui para todo mundo. É um prazer imenso recebê-lo aqui na Unicamp, no AEL, e agora ele também é parte do nosso projeto, né, que vai nos ajudar a preservar a memória do protagonismo negro no Brasil. Muito obrigado. E primeiro eu quero elogiar, Nino, a tua tranquilidade. Eu também tenho 60 anos, né? Não sei se você é de Virgem também, não? Ariano, eu sou de Virgem. E quero elogiar esse teu jeito de falar, essa tua maturidade, né? Com tudo que já passou, essas últimas falas aí sobre a casa do hip hop. É uma história parecida também um pouco com a minha, de luta também, de construir, daqui a pouco leva rasteira e não perder esse comportamento, né, de paz, como eu também cheguei, né? E eu quero falar, inclusive, da nossa trajetória, que eu entro em 79 no MNU, um ano após a criação lá no Rio de Janeiro. Eu não tinha a menor consciência racial, né? Eu sou nordestino, fui para lá no Rio é que eu peguei essa consciência racial, e foram os companheiros do MNU que me trouxeram isso, né? É lá que eu começo a ler Malcolm X, Panteras Negras, né? Cada vez que eu lia um desses personagens, eu queria ser eles, inclusive, né? Eu estava muito novo, estava com 18 anos, né? Com 17, aliás, quando eu entro no MNU, acho que eu estou com 17. E de lá para cá rolou essa convergência entre os irmãos, depois as divergências, né? Que você colocou muito bem, da mesma forma que eu coloco hoje. Eu já fiz, né, o que tinha que fazer, não vou ficar de mimimi, né, lembrando essas questões. Eu acho que o mais importante nisso tudo que eu vou te falar, eu acho que você sente isso, isso eu falo tanto dos meus parentes como as pessoas também de luta, né?
que o bom, às vezes você espera até um cartão de Natal, um agradecimento, né? Ô, fulano, obrigado aí, ó, tô legal aqui em tal lugar, né? Mas o melhor ainda é quando você sabe que pessoas que conviveram com você e você deu força, elas estão bem. Né? Que nem as pessoas que você às vezes não fica até preocupado de estender a mão, porque não sabe se o cara vai virar as costas, como aconteceu várias vezes comigo, né? De ter andado com pessoas dentro do MNU, ter viajado junto para congresso, tudo mais, a pessoa uma autoridade universitária, e eu chegar na maior alegria, né? Pô, fulano, como é que está o fulano? Aí eu fico assim. Então teve um tempo que isso me doía. Hoje em dia não dói mais, porque eu sei da minha função e do meu papel, né? Como você falou da própria perca da mãe, que eu também já perdi a minha, né? Eu não chorei no sepultamento da minha mãe. Um irmão meu ficou todo mundo assustado, porque eu sou o mais novo, fui criado embaixo do rabo da saia da mãe, né? Embaixo da saia da mãe. Aí é isso que você falou, a gente tem que entender a natureza, o funcionamento da natureza, né? Então eu só estou, né, não é nem para fazer pergunta, é para te elogiar. Nós almoçamos juntos hoje, não tivemos a oportunidade, né, de nos ouvir. Então eu já falei para o Mário, para o Aldair, para várias pessoas, que eu cheguei num ponto né, que nem dentro das religiões, um que é cristão fala, eu entrego na mão de Jesus, o outro entrega na mão de Deus, eu entrego na mão de Oxalufã, né, do qual eu sou filho, com muito orgulho. E porque tem coisas que a gente não tem para onde correr, né? A gente não tem que se conformar, mas tem que entender essas coisas. E também queria acrescentar também a questão que você comentou também, né? Eu estou complementando, né? sem nenhuma observação crítica. Eu falo muito sobre a questão também da África, da escravidão, como você estava comentando, que nós somos um povo traído, né? Ninguém foi escravizado, nós somos traídos nos acordos que o mundo tinha com o continente, né? Então, no século VIII, no século IX, o país do Mali e do Songhai era o centro político do mundo, né? Todo mundo ia para lá negociar. Então, o que teve foi traição, como tem traição até hoje, né? Como eu estava falando ainda há pouco, que a gente fala muito da história branca, né? Como está acontecendo a guerra da Rússia com a Ucrânia. Nossa, mãe, que pavor, né? Quando se vai comemorar o Holocausto, né, do povo judeu, todo mundo, olha só que coisa horrível, né? Nós somos descendentes de um povo muito mais massacrado do que todos esses outros povos, né? E não tem essa relevância toda. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso, tem que produzir, como o pessoal da ANEL, né, como o pessoal do Sebral, que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né, para a gente fechar esse trabalho do acervo, né? Isso é um fato histórico muito importante, o que está acontecendo aqui, né? É muito importante o tanto de material que eu já vi lá dentro, né, lá do espaço, e o material também que nós estamos trazendo. Não sou só eu, é minha esposa Jacira, que é militante também do MNU desde 81 lá em Brasília. Então vocês também vão receber, inclusive, relatórios de congresso do MNU, o que foi discutido, sabe? Todas as discussões do MNU, vamos dizer, de mais de 20 anos para cá. Né? Vocês vão ter acesso a isso. Aí eu quero elogiar vocês, o Léo também, por esse trabalho aí muito, muito legal, né? E a gente tem que ficar feliz de saber que a gente conseguiu fazer. Agora, se outra pessoa vai ou não vai falar, vai ou não vai elogiar, eu vou te elogiar sempre. Gostei de vocês, gostei aqui de todo mundo. Então eu acho que isso é que é mais importante. E quero deixar aqui minha palavra de muito axé para você, né? Que você, a turma toda, são muito iluminados, né? E como eu falei para o Mário, vindo do aeroporto para cá, eu cheguei a um ponto de que a fé que eu tenho na crença que eu participo está me dando cada vez mais resposta.
E uma das respostas positivas que eu estou tendo é essa daqui, de estar com vocês. Axé para vocês. Pô, uma responsa aí, falar depois dessa fala aí, até um peso. Mas queria agradecer primeiro, né, vocês dois aí. É sempre uma honra estar aqui nesse evento, sempre encontrando pessoas muito incríveis, né, discutindo temas que finalmente estão sendo mais discutidos dentro da universidade, né. Eu primeiro queria pedir desculpa aí, Nino, porque você comentou que não queria pergunta muito difícil, mas eu acho que eu vou lançar uma pergunta aqui um pouco genérica, mas propositalmente ampla e genérica, né? Porque eu queria ouvir você falar sobre isso. Para você, qual que é a missão do hip hop e ela se modificou do tempo dos bailes para agora? Bom, para mim, né? Caramba, minha voz está da hora, hein? Muito obrigado, grande guerreiro, pelo axé, para você também. A luta continua. Então, quando chega os anos 80, né, que Cuts Bro, né, veio o primeiro vinil dele para cá, que é um cara conceituadíssimo aí, há 40 anos, a gente ouvia o som e isso é funk, né? Funk original, né? Assim, James Brown, funk James Brown. Mas as batidas, o que me levou assim para o hip hop foi justamente o resgate, né, das músicas nostálgicas. Não vou nem falar música velha. Por exemplo, a Cheryl Larne sampleou, pode falar? Sampleou a Jocelyn Brown, né? O Nossos Dias. Entendeu? Fez um grande resgate, porque muitas pessoas que às vezes assim, o cara fica só falando, né? Mas aí o Taíde, quando gravou o Senhor Tempo Bom, nossa, né? Então o que me fez realmente foi trazer tudo isso. Porque como eu não sou b-boy, né? Eu não faço grafite, não sou MC, sou DJ nostalgia, né? Eu não faço scratch. Pode ser que um dia eu possa aprender. Mas quando começa a fazer esse resgate tudo, e eu começo a fazer as pesquisas, né? Falei, caramba, o hip hop também, né? Os Body Black, que as pessoas que estavam lá que foram dando as origens, né? Os tios da Sherline era DJ, tinha uma equipe, né? Quero citar aqui o pai do Clodoaldo Arruda, é muito meu amigo, né? Ajudou um rapaz lá de Araraquara, né? Que é advogado. Devo muito ao pai desse rapaz que está aqui, eu falei para ele já. E quero um dia falar para ele também, né? Que foi coisas que a gente começa a falar de coisas atrás, pessoal, isso é muito emocionante, porque são coisas tristes e ao mesmo tempo felizes, que teve um final feliz, entendeu? Tudo essas cartas que eu recebi sempre teve um final feliz, né? Muito obrigado, né? Eu estou com a minha família, sabe? Isso é fundamental, através da ajuda do pai desse rapaz aqui, né? Então, isso para mim é a missão do hip hop, sabe? Quando você faz uma letra de rap, que até a Lauren, no podcast dela, ela levou assim uma bronca da amiga. Cuidado, você não está cantando o que você vive. Eu posso permitir falar isso, que está no podcast, né? Então, quando você se expressa, fala, por exemplo, quem sou eu aqui no palco? Nossa, o cara, né, deve ser, né? Não, eu sou igual a música do Ed Rock, rapaz comum, né? Não quero ser mais nada que ninguém, né? Então, isso para mim é o que hip hop me trouxe. Né? Conhecer as pessoas lá de fora, de estar. Eu conheci o Mos Def, só que o Mos Def não tira foto. Então eu ia forçar a barra só para dizer que eu estive com o Mos Def. Não, cheguei lá, dei um fãzinho do Zumbi em inglês, né? Que foi no Sesc Santo André, né? Também o Kitip já foi de boa, né? Tive que fazer a foto com ele. Fãzinho em inglês, né? Para eles conhecerem as histórias, né? Então é fazer isso, cara. Vamos ser artistas sim, mas vamos ser ativistas. Porque tem que ter a hora de ser mala, né? Você pode ser mala, lógico que pode. Quem não pode? Mas tem que saber essa hora, cara. Né? É que nem o grande guerreiro falou. E o José Correlito falava, eu vim aqui para ver o meu irmão, não o doutor fulano de tal. Né? José Correlito falava muito isso aí. Inclusive tem uma foto aí da Frente Negra Brasileira.
Inclusive, esse livro também está aí no acervo, que é E Disse o Velho Militante José Correia Leite, que ele aprendeu a ler porque ele limpava a escola. Ele chegava para o professor e falava assim: você deixa eu limpar a escola, aí você me ensina a ler? É assim, né? E tantas coisas boas que acontecem. E isso, para mim, foi fazendo conhecer vários abolicionistas e fazer os fanzines, né? Porque não tinha, né? Não tinha internet, não tinha assim, você ter um acesso a um livro, igual tem hoje. Então, comecei a ler livros e a resumir as histórias dele. José do Patrocínio, André Rebouças, Luiz Gama, né? Marvin Gaye, Sam Cooke, Otis Redding. Parece nome estranho, mas quando você começa a ler as histórias dele e você começa a comunicar com a família deles, e eu, modéstia à parte, eu converso com a irmã do Marvin Gaye, que é via internet, é minha amiga, e ela responde. Isso é legal, cara, porque o pessoal percebe que você não é apenas um fã, você tem uma história, né? Você se comunicar com essas pessoas. Então, hip hop, a missão do hip hop é isso aí, é manter ele vivo com todos os seus elementos, né? Não sei se eu respondi a pergunta sua, é isso aí. E, de novo, né, tem que fazer o comercial. A AEL tá tudo aí. Só se não quiser, porque já tem lá até conversei com, né, lá na Virgínia. Eu não conhecia o historiador que tem lá, me procurou, já passei aqui o acervo aqui, ó, nasceu um acervo aqui também, vamos fazer umas conexões, né, Léo Papel. É isso. Acabou? Obrigada. Quero muito agradecer, Nino, novamente. Léo, é sempre um prazer, assim, a gente sai, né, aprendendo muita coisa dessas tardes. E o segundo semestre as oficinas continuam, né, a partir de agosto com o Nino, né, ainda vai ter uma última com a Sherry e com o Clodoaldo. E se vocês quiserem fazer alguns comentários finais, fiquem à vontade. Então vamos lá. Vai comentar. Não, então, é um comentário mesmo, né? Que quando o Nino cita essas pessoas, né? Marvin Gaye, Sam Cooke, essas pessoas em algum momento disseram alguma frase. E que a gente pode considerar essas pessoas como pensadores, que não estarão nas academias universais, né? Mas que são pensadores no seu tempo, né? Na sua trajetória de vida, na sua passagem pela Terra, né? Esses pensadores que continuam invisíveis. Era só isso mesmo. Bom, acho que é isso, então. Se vocês quiserem fazer agora os comentários finais para a gente encerrar. E agradeço novamente em nome do Projeto Memória e em nome do AEL aqui. Obrigada. Vou fazer só para fechar. Acho que no ponto de vista, acho que da minha geração em relação ao hip hop, só para a gente fechar todo o ciclo das ideias, que para mim foi bem isso também, assim, mudou meu eixo de referência, de pensar sobre. A gente vê hoje um pessoal que às vezes da minha idade ou até mais novo, dentro do rap, às vezes eles entram direto na arte, né, e não passam em si na essência do hip hop. E a essência do hip hop é nessa vivência mesmo, que você vai... Acho que a gente que vê tanto a importância da casa do hip hop, que é uma formação de ideias ali. A gente vai não só aprendendo técnicas, mas com conteúdo, com consciência. Acho que isso é o mais importante de todos. E a gente vê alguns artistas, referências, por exemplo, o Gaspar, né, que é um cara super engajado, e você vê que ele vai além só da música, questão lá dos África, tem questão de livros, de estudos, de linguagem, né, enfim, de várias outras vertentes de estudo. Você pega até o Rashid, por exemplo, ele é filho da casa do hip hop. A gente já sente um pouco de diferença no discurso já dele como artista, nas músicas. Você vê um pouco de consciência a mais. Não quer dizer que, né, que a arte também ela pode ir para outras formas discursivas. Mas o que a gente vê importante no hip hop é essa questão da conversa, do diálogo,
e principalmente da oratória, que às vezes não está escrito, né? Não tem livros, mas a gente encontra mestres lá, a gente senta para conversar, assim como era na ancestralidade das ancestralidades, né, Nino? Então, assim, eu acho que isso não existiria, esse meu desenvolvimento sem essa trajetória com o Nino e, enfim, entre outras que foram abrindo, passando por esses caminhos e foram abrindo outros e outros e outros, né? É um caminho de consciência, eu acho que é isso, assim. E esse filme é uma resposta disso, assim, é um recorte disso, né? Então é isso, é uma satisfação estar aqui, estar trocando essas ideias, trazendo essas, né? E um tipo de material desse só leva a gente a lugares assim, de consciência, né? Que pessoas interessadas a pensar, a construir, enfim, a dar continuidade nos trabalhos. Agradeço aí, mestre. Vou só falar algumas coisas aqui, que o meu projeto é fazer com que os países que falam a língua portuguesa, que a gente possa fazer a conexão através da cultura hip hop, né? Então já Moçambique, Angola, Cabo Verde, né? O Léo vai para Portugal agora em junho. Já vamos fazer as conexões. São 9 países, inclusive o Brasil, que fala português. Fazer com que, por exemplo, eu mandei uma parada sobre Elza Soares e o rapaz não conhecia Elza Soares, né? Então através da internet está fácil, né? Mandei aquele clipe da Sherline com a Nina Uma e aquela menina de Moçambique, a outra. Então, um dos projetos que eu quero muito é fazer isso aí. Todos os países que falam a língua portuguesa, né, se unir através do hip hop. E porque quem nasceu para ser guerreiro não aceita cativeiro. E quero dizer um provérbio africano. Certa vez um engenheiro foi para a África. Chegando lá, ele viu lá, né, um senhor cavando a terra, entendeu? E aí o engenheiro chegou e falou para ele: se você colocar um cabo maior, você não vai sentir dores nas juntas. E ele falou assim: a terra é tão sagrada que para eu ferir ela, eu tenho que ajoelhar. Valeu.